Irmãos e irmãs, hoje não vim trazer nenhuma notícia profética. Vai ser um dos meus vídeos traduzidos do pastor Andrews. Por que estou gravando antes de lançar o vídeo para vocês verem? Porque eu tenho uma exortação muito importante a fazer. Eu senti no meu coração uma vontade de falar aos irmãos. Um apelo muito importante, irmãos, a fazer. Me escutem com muita atenção, porque o que eu vou falar é muito sério. Nós estamos às vésperas da volta de Jesus. Nós não temos mais muito tempo. O nosso tempo, irmãos, é realmente muito curto. Eu sinto que não temos mais muito tempo, porque as coisas estão acontecendo e vão acontecer muito rápido. Já estão acontecendo. E, irmãos e irmãs, eu não sei se vocês lembram da parábola das 10 virgens. Quantas virgens dormiram? Não foram só as virgens loucas que dormiram, mas as virgens prudentes também dormiram. Todas as 10 virgens dormiram. Então, irmãos e irmãs, isso significa que até o remanescente dormiu. Mas as prudentes tiveram uma coisa que as loucas não tiveram, que é o azeite na lâmpada, que simboliza o Espírito Santo. Ou seja, mesmo dormindo, as virgens prudentes estavam mais em comunhão com Deus e estudo da palavra do que as virgens loucas. Por isso, as virgens prudentes tiveram um pouco de azeite na lâmpada quando o noivo chegou. Tiveram o azeite de reserva. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos e irmãs? Ellen White diz no seguinte texto: o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de fazer em terrível crise sob as circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. Portanto, irmãos e irmãs, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós não temos mais tempo para nada. Irmãos, esqueçam faculdade, esqueçam construções, esqueçam tudo o que pode tirar o nosso preparo espiritual para a salvação e para estar em pé naquele dia quando Jesus vier. Porque eu digo a vocês, eu sinto que nós não temos mais muito tempo. Porque Satanás inventa todo tipo de artifício e distração para tirar o tempo da nossa preparação. Que sabemos, irmãos e irmãs, que a obra de preparação não é de um dia para o outro, mas é de uma vida inteira, de santificação. Então temos pouco tempo para a preparação espiritual. E também estamos atrasadíssimos para o campo. Precisamos plantar com urgência, porque logo seremos cortados de todo apoio terreno, muito em breve, irmãos. Isso não é eu que estou dizendo. Isso é o que o próprio Fórum Econômico Mundial, que a própria OMS diz, irmãos e irmãs. Se teve um tempo em que nós precisamos jejuar e orar, esse tempo é agora, mais do que nunca. Jesus disse aos seus discípulos: este tipo de demônios só se expulsa com jejum e oração, e muita oração. Jesus também disse aos discípulos no Getsemane: orai sem cessar, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos e irmãs, isso é muito sério. O que eu estou dizendo, nós não temos mais muito tempo. Me escutem. Se as pessoas não acordarem com essas advertências, com estes sinais, com estes vídeos, que Deus em sua misericórdia está dando tempo e segurando os ventos para que ainda possamos nos preparar. Deus está sendo longânimo, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E se ainda assim não vermos a necessidade de uma urgência de preparo, então, irmãos e irmãs, nós estamos perdidos, infelizmente. Porque
Quando a tempestade chegar, quando a crise chegar da marca da besta, nós não teremos mais tempo de preparo, porque o juízo começa pela casa de Deus. Ellen White fala no capítulo 5 do livro Vida no Campo: tende pressa em preparar-vos. Sempre que o poder de que os reis estão investidos se alia à bondade, é porque aquele que está em responsabilidade está sob as ordens divinas. Mas escutem bem agora. Daqui para frente, o que for lido é o que está acontecendo agora. Mas quando o poder se alia à impiedade, alia-se a agentes satânicos e trabalhará para destruir o que são propriedades do Senhor. Eles já estão trabalhando atrás dos bastidores para destruir os que são propriedades do Senhor. É Satanás que está por trás dessas pessoas que estão tentando, que vão conseguir oprimir e controlar o povo. O mundo protestante erigiu um sábado idólatra no lugar em que deveria estar o sábado do Senhor e está andando nas pisadas do papismo. Esse trecho que ela citou acontecerá, irmãos e irmãs, em pouquíssimo tempo. Já estamos vendo o protestantismo pedindo pela união da igreja e Estado e pedindo pelo descanso dominical, pelas leis azuis. Isso é fato. Vejam agora a advertência que ela dá. Por essa razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para os campos retirados, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Porque quando a crise vier, irmãos e irmãs, ela será uma surpresa esmagadora. Quando ela vier, não dará tempo de se preparar, nem espiritualmente, nem fisicamente. Vai ser uma opressão, vai ser uma escravidão total. Irmãos e irmãs, eu senti essa necessidade de gravar este apelo, essa advertência, porque como eu acompanho os sinais, vejo que a volta de Jesus é iminente. Se preparem, por favor, eu lhes peço, antes que seja tarde demais, porque a porta da graça está prestes a se fechar. Nós estamos, irmãos e irmãs, às vésperas da volta de Jesus. Podem ter 100% de certeza do que estou falando. Preparem-se, preparem-se, preparem-se. Jesus está às portas e os eventos finais serão muito rápidos. Maranata, o Senhor logo vem. Assistam o vídeo agora do pastor Andrews. Muito, muito importante. Muito importante. Vou compartilhar com vocês que as guerras e os conflitos, os rumores de guerras são todos sinais dos últimos dias. Mas primeiro, vou abordar que estamos vivendo em uma época em que as políticas draconianas vão controlar, oprimir e escravizar as massas na forma de identificação digital e a moeda digital do Banco Central. Essas coisas agora são tendência e não vão parar. Essas tendências não vão parar até a crise da marca da besta e a segunda vinda de Cristo Jesus. Vamos direto ao assunto. E lembrem-se que nestes últimos dias não podemos ser esquecidos, não porque os eventos estão acontecendo e o novo ciclo está indo muito rápido, que esquecemos o que nos foi dito, o que ouvimos e o que vimos no passado, que mostra que a marca da besta está próxima. Bem, amigos, durante Davos 2024, no Fórum Econômico Mundial, a cúpula do governo mundial, a rainha da Holanda desembuchou. Vocês estão familiarizados com esse termo desembuchou? Está bem aí o que significa desembuchar. Agora, ela não é a primeira pessoa, ou devo dizer, a única pessoa que falou sobre a identificação digital. No entanto, ela é um dos poucos líderes políticos, líderes de uma determinada nação, como o primeiro-ministro-presidente, que falou publicamente sobre a agenda draconiana da identificação digital, confirmando o que foi escrito e publicado no documento dos tiranos.
Novamente, não a única, é uma dos poucos líderes das nações que confirmou o que está em seu documento. Agora vamos dar uma olhada nisso, o que ela disse sobre o setor bancário. O sistema terá a identificação digital conectada a ele, biometria, escutem. Por quê? Porque para abrir uma conta você precisa ter uma identificação digital, certo? Devo dizer que, quando começamos esse trabalho, havia, na verdade, muitos poucos países na África ou na América Latina que tinham um tipo de identificação onipresente. Certamente que será digital, certamente que será biométrico. Então, uma identificação biométrica e digital conectada a contas bancárias individuais. Pergunta: de onde vem esta política? Esta política vem das Nações Unidas. Agenda 2030 está bem aí. Agenda, item número 1. Identidades digitais vinculados às contas bancárias e de dinheiro móvel, contas bancárias. E esta agenda deve ser promulgada e totalmente implementada até o ano 2030. Vocês percebem o quão rápido eles estão se movendo? E esta é a agenda do Anticristo, o Papa Francisco, a agenda dos jesuítas. A sua chamada nova ordem econômica deve ser implementada após a pandemia da pestilência 19. Não só nos Países Baixos, mas em toda a União Europeia. Sim, as nações estão preparadas para implementar a identificação digital. Vocês se lembram de 50 nos próximos 5 anos? 50 nações da Europa nos próximos 5 anos, até 2027 a 2028, devem implementar a infraestrutura de identificação digital, estrutura de infraestrutura pública digital até 2028. E a moeda digital faz parte da identificação digital. Escutem o que ela diz, a rainha da Holanda. Uma via de identificação, e certamente será digital, e certamente que será biométrico, e agora realmente trabalhamos. Deve ser o quê? Biométrico. Isso soa como algo que vimos antes. O que aconteceu lá na Índia? Deem uma olhada nisso. Banco de dados biométricos na Índia. As pessoas não conseguiram acessar serviços bancários, acessar serviços médicos, acessar serviços governamentais, suspensões, cheques de aposentadoria, até mesmo subsídios governamentais sem uma identificação digital. Lembrem-se de que eles implementam essas coisas em países do terceiro mundo e podem ajustar o projeto satânico e então o liberam aqui no Ocidente, nos países do primeiro mundo. Vamos voltar à rainha máxima aqui e ver o que ela diz. Sobre o tipo de identificação, certamente que será digital, certamente que será biométrico, e agora realmente trabalhamos com todos os nossos parceiros para realmente ajudar nisso, para fazer crescer isso, e a parte interessante disso é que você sabe que sim, é muito necessário para os serviços financeiros, mas não só isso, para saber que também é bom para a matrícula escolar, também é bom para a saúde de quem realmente foi picado ou não. É muito bom para obter seus subsídios do governo. Então isso não tem efeito apenas para os serviços financeiros, é uma questão muito importante. Então agora o que está por vir? A implementação da identificação digital para matricular os filhos e os alunos na escola. Número 1. E quanto aos empregos, imaginem estar empregado. Eles vão te dizer que você precisa ter a identificação digital. Em terceiro lugar, e os serviços de saúde? Outra pestilência, você quer dizer a doença X? Identificação digital. E então ela mencionou os subsídios do governo. É por isso que continuo dizendo que precisamos ter certeza de que não seremos dependentes do governo. Vejam agora isto. Esse é do Fundo Monetário Internacional do FMI. Aqui está o que ele disse sobre a moeda digital, o que mostra que a moeda digital precisa da identificação digital como sua base, como sua fundação. E lembrem-se, a rainha máxima, a rainha holandesa, foi um dos poucos líderes das nações que confirmou o que esses tiranos disseram e publicaram no FMI.
Por exemplo, pagamento de bem-estar. Por exemplo, cupom de consumo. Por exemplo, vale-refeição. Programando a moeda digital, esse dinheiro pode ser direcionado com precisão para que tipo de pessoas podem possuir e que tipo de uso esse dinheiro pode ser utilizado, por exemplo, para alimentos. Então, essa programabilidade potencial pode ajudar, sim. Então chegará um momento em que não poderemos comprar nem vender, acessar serviços, viagens, não apenas sem a moeda digital, mas a identificação digital. O clipe que vocês acabaram de ver foi do diretor, gerente assistente do FMI. Aqui agora é a diretora do FMI, Geórgia. Lá está, amigos, lá está ela. É Cristalina Geórgia, diretora gerente do FMI. E eu aviso com quem ela está na cama, proverbialmente. Na cama com o Papa de Roma, promovendo a sua agenda. Mas quem poderia estar por trás da implementação de uma infraestrutura pública globalmente digital? O Papa de Roma, os jesuítas, está bem aí. Não estamos inventando, está bem ali. E uma vez que ele falou com o Banco Mundial, o Papa Jesuíta e o FMI, então eles lançaram o IPD, a Infraestrutura Pública Digital, que inclui a identificação digital, então vem a moeda digital. Está tudo voltado ao papado, mas lembrem-se que a rainha holandesa fez essa declaração no Fórum Econômico Mundial. Em outras palavras, eles vão vigiar tudo o que você fizer, até o que você está pensando. Este é o objetivo. E eles podem ter todo o poder. E aqui está o diretor do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Nesse novo mundo, nós devemos aceitar a transparência, e direi até transparência total. Tudo será transparente, e para você usá-lo, você terá que se comportar de acordo, tornar-se, como devo dizer, integrado à sua personalidade. Mas se você não tiver nada a esconder, você não deverá ter medo. Então tudo estará sob seu escrutínio, nada ficará escondido. Pergunta: onde eles vão colocar a identificação digital? O Fórum Econômico Mundial nos diz: para publicar em suas publicações, ela será incorporada em nossos corpos, e como resultado você não será capaz de acessar essas coisas sem permitir que eles incorporem essas coisas em nossos corpos. Está bem aí. Imaginem seus filhos recebendo serviços médicos para o banco em seu corpo. Eles estão preparando as coisas para a implementação completa, a promulgação completa de uma nova ordem mundial. Então, o que vai acontecer quando chegar a hora da marca da besta, de adorar o domingo? Estamos prontos para isso? Nós estamos prontos para isso? Aqui estão as ferramentas da nova ordem mundial e inclui a identificação digital. Escutem. Eu penso que quais são as ferramentas da nova ordem mundial? Todo mundo deverá ter uma identificação digital, todo mundo deverá ter uma conta bancária, todo mundo deverá ter um smartphone. Então, qualquer coisa pode ser feita, todo o resto é baseado nisso. 3 itens básicos, tudo é construído sobre isso e a identificação digital faz parte deles, formando um cerco ao nosso redor. Formando o quê? Um curral. E a realidade é que à medida que o sistema financeiro se torna mais controlador e mais invasivo, é como criar um curral ao nosso redor. E o Banco Central, as moedas digitais do Banco Central e os passaportes de vacinas e as identidades digitais são uma espécie de último fechamento do portão. Essas coisas vão nos excluir do sistema, isso é, do Fórum Econômico Mundial. Lembrem-se que é a publicação deles. Eles nos dizem que sem a identidade digital você não poderá ter acesso à sociedade. Está bem ali no documento. Este é um passo para a marca da besta, o cumprimento de Apocalipse 13. Escutem Alex Newman sendo entrevistado na OAN sobre a identificação digital que leva à prisão digital. Clipe 1. Uma das inúmeras organizações governamentais de nível global estão todas na mesma partitura aqui.
ajudando a estabelecer a chave aparentemente universal necessária para tudo o que planejaram. E, é claro, a identificação digital. Mas, Alex, para tocar no que você acabou de mencionar, como as pessoas não veem e entendem o que está acontecendo aqui, e como alguém pode não ver os paralelos também com o que é mencionado em Apocalipse capítulo 13? Sim, Apocalipse 13 é algo que todo mundo precisa reler agora. Quando isso foi escrito há 2000 anos, a ideia de algum sistema global que seria capaz de impedir todas as pessoas no planeta de comprar ou vender, se não aceitassem alguma marca, se não participassem de algum sistema, deve ter parecido absolutamente maluco. Quero dizer, vocês sabem que não havia governo global na época em que havia pessoas espalhadas por toda a face do planeta. Pessoas vivendo nas selvas que ninguém jamais tinha visto antes. A ideia de um sistema global para todo mundo teria sido simplesmente inconcebível. E, no entanto, hoje estamos realmente observando a arquitetura desta abominação sendo lançada diante de nossos olhos. Então, estamos vendo isso agora. E quando Alex Newman diz o que ele acredita que deveriam ser as etapas práticas para cada indivíduo, cada família e casa se preparar para o que está por vir, o lançamento da identificação digital e da moeda digital, etc. Ele diz que é hora de implementar o que eu chamo de 5 chaves da sobrevivência. E não se esqueçam do sistema de troca, clipe 2. Está na hora de acordar rapidamente, antes que fiquemos sem tempo. O que pode ou deveríamos estar fazendo durante este período e o que nossos chamados líderes deveriam estar fazendo para neutralizar isso? Há muito que pode e deve ser feito no nível individual. Você deseja usar o dinheiro o máximo possível, parar de usar seus pagamentos digitais e tudo mais. O resto, no nível local, na comunidade, você deve começar a criar redes, reunir agricultores e encanadores e pessoas que prestam serviços diferentes, encontrar maneiras de ficar fora do sistema, tanto quanto possível no nível estadual. Amigos, neste ponto, antes de prosseguir para a segunda parte desta apresentação, quero enfatizar este ponto. Se não nos prepararmos em espírito de oração, seremos escravizados por esse sistema, e então, clamando a Deus, naquele momento também será tarde demais para nós. Aí está, amigos, é isso que eles estão promovendo. Eu tenho ecoado, eu tenho tocado essa trombeta há quantos anos? As 5 chaves da sobrevivência. Se não planejarmos, estamos planejando falhar. Estocar, armazenar fisicamente, financeiramente e espiritualmente, mas principalmente física e literalmente, ou então seremos escravizados como foi no tempo de José. Observem isso agora, amigos, com atenção. Este é o título. Pentágono anuncia novo pacto militar de 10 nações para combater a ameaça terrorista no Mar Vermelho. Em que mar? No Mar Vermelho. Façamos uma pausa aqui. Então, isto é guerra e rumores de guerras. E o que é o Marco Zero? O Mar Vermelho. É o Mar Vermelho significativo com base em eventos bíblicos antigos? Sim. Mas o Mar Vermelho também representa eventos nos últimos dias. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 15, versículo 1 ao versículo 3. Aqueles que vencerem a marca da besta, que obtiverem vitória sobre a imagem da besta, a Bíblia diz que eles cantarão o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, que cantaram quando eles cruzaram o Mar Vermelho no tempo das pragas. Eles cantaram o cântico de Moisés, sinais dos últimos dias. Mateus capítulo 24, verso 3. Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4, ninguém vos engane. Versículo 7, engano. Em que áreas da sociedade? Guerras, fomes, pestes, calamidades, enganos. Agora observem, este segundo segmento faz par perfeitamente com o primeiro. Nós não cobrimos apenas a rainha holandesa, a rainha máxima da Holanda. Olhem para isso aqui, olhem para estes pontos, concentrem-se agora no primeiro ponto. O pacto inclui o Reino Unido,
Bahrein, Canadá, França, Itália. E qual é o sexto país ali? A Holanda. Está tudo conectado. Escutem o que está por vir. Eles estão nos contando sobre a crise que se aproxima. Os preços do petróleo também estão aumentando por causa da guerra e dos rumores de guerras entre a América e seus aliados com a chamada Rússia e terroristas. Assistam isso. Mas no exterior, agora, os ataques a navios comerciais no Mar Vermelho pelo Irã, o secretário de Defesa dos rebeldes, Lloyd Austin, que está viajando na região, anunciou uma nova força multinacional para proteger os navios enquanto entregam um aviso ao Irã. Nosso correspondente nacional sênior, Terry Moron, tem mais para nos dizer. Bom dia, Terry. Bom dia, Robin. Os Estados Unidos anunciaram uma força-tarefa de 10 nações para proteger o transporte marítimo no Mar Vermelho, mas semanas de avisos dos Estados Unidos até agora não conseguiram impedir essa intensificação dos ataques que estão começando a elevar os preços do petróleo. Amigos, muitas vezes quando essas coisas são cobertas, se os eventos estão acontecendo na costa da América, em algum lugar no leste, em algum lugar no sul, ou sul geográfico, muitas vezes não pensamos que esses eventos afetarão diretamente a nós. Escutem agora o presidente do Comitê Militar da OTAN. Ele diz que toda a sociedade, a América, também terá que se envolver caso a guerra estoure. Gostemos ou não, assista isso. A grande diferença de um ano atrás, eu diria que, Terry, é aquele. Há muitas coisas que aconteceram nas Forças Armadas e nas organizações de defesa. O que não aconteceu é nas nossas sociedades a compreensão de que é mais do que os militares têm de ser capazes de operar num conflito ou em uma guerra. E toda a sociedade se envolverá, gostemos ou não. E isso é de 19 de janeiro, alguns dias atrás. Todos seremos impactados, gostemos ou não. Aqui está uma declaração muito semelhante sobre a nova ordem mundial. Qual é a conexão? Vocês percebem, amigos? Ordem através do caos é o mantra deles. Esse é o nome do jogo. Crie o caos para implementar a nova ordem mundial. O tirano diz, aqui está novamente no Fórum Econômico Mundial Global. Todos serão impactados. Uma nova ordem mundial. Escutem isso. Por exemplo, esta manhã, quando o tema era a nova ordem mundial, isso é algo que afetará a todos, e todos deveríamos estar envolvidos nisso, porque gostemos ou não, a nova ordem mundial ditará como as coisas vão ser. Ouviram? Quer gostemos ou não, querendo ou não, está chegando. E agora este é o momento em que o chefe militar da OTAN afirma que é hora de todos os indivíduos da sociedade estocarem rádio, lanternas operadas por bateria, até mesmo estocarem água, estocar para o caso de haver uma crise, e você será capaz de suportar a crise pelo menos pelos próximos 3 dias, conseguir suprimentos suficientes para os próximos 3 dias, porque tudo pode acontecer com um estalar de dedos, um estalo de dedos. Clipe 3, assistam isso. A esta ligação da qual eu estava falando ontem, é isso que o general Biden na Suécia está falando, e o fato de as pessoas acharem isso uma surpresa, e como resultado comprarem um rádio com baterias, isso é ótimo, faz parte do pacote que o governo sueco está falando. Você precisa estocar, ter água, você precisa ter um rádio com pilhas e uma lanterna com pilhas para ter certeza de que conseguirá sobreviver às primeiras 36 horas. Estocar água, estocar. As coisas vão acontecer. Aqui está o que ele diz depois. Agora, ele vai para prefaciar e diminuir e ser um pouco mais equilibrado. Não estou assustando vocês, mas isso vai acontecer. No entanto, não estou dizendo que vai acontecer amanhã, apenas preparem-se. Assistam isso. Um rádio com pilhas, e você precisa ter uma lanterna ligada com baterias para garantir que você possa sobreviver às primeiras 36 horas. Coisas assim, são coisas simples, mas começa por aí. A percepção de que nem tudo é planejável, nem tudo vai dar certo nos próximos 20 anos. Não estou dizendo isso, que vai acontecer amanhã, mas temos que perceber que não é um dado adquirido que estamos em paz.
E é por isso que temos os planos, é por isso que estamos nos preparando para um conflito com a Rússia. E os grupos terroristas, se for o caso, se eles nos atacarem, não estamos buscando nenhum conflito, mas se eles nos atacarem, teremos que estar prontos. Ou se tivermos alguns bichos papões plantados e pudermos provocar o conflito, e eles nos atacarem, podemos então culpá-los, quando fomos nós que nos bastidores instigamos o conflito. Estamos prontos para a nova ordem mundial? Escutem isso. E o título desta sessão é: Estamos prontos para uma nova ordem mundial? E há várias maneiras pelas quais eles trabalham para implementar esta nova ordem mundial, que levará a marca da besta. E uma das várias maneiras é realmente usar as guerras. Eles chamam de eventos de choque que colocam as nações de joelhos. Clipe 1, assistam. E eu me pergunto quem está por trás dessas guerras, quem está por trás da nova ordem mundial. Você quer dizer que é o Papa Jesuíta? Escutem. Então, eu concordo, mas é claro que a questão é como essa transição vai acontecer. Quero dizer, eu concordo totalmente que a nova ordem mundial, da forma como é construída hoje, não faz nenhum sentido. Não pode ser gradual, tem que ser impulsionado por uma parte, por um certo choque que vai acontecer. Então, agora vamos considerar tudo isso. Então, se a pergunta é que esse período pode ser turbulento, pode ter violência, pode ter conflitos, já estamos vivendo isso. Acho que nos últimos 5 ou 6 anos nos dizem que estaremos passando por uma fase bastante turbulenta. Perdemos uma grande parte da humanidade para a pandemia, porque éramos todos egoístas, não estávamos dispostos a compartilhar, não estávamos dispostos a criar, usar as instituições globais para entregarem resposta a diferentes partes do mundo. Perdemos pessoas. Agora, quanto mais derramamento de sangue precisamos para entender que a transição está sobre nós, agora veremos uma grande guerra. Acho que essa é a dimensão oculta. Veremos um grande conflito que acabará por reiniciar. Aqueles que se sentam na mesa alta. Espero que não, mas vocês sabem que a história pode se repetir. Certamente rima, e sempre há uma chance de que, se não formos sábios o suficiente, possamos decidir normalizar o uso da força como a forma de diálogo. A força é a ferramenta final de toda falsa religião. A história pode nem sempre se repetir, mas a história certamente rima, ele diz. Mas com base na profecia do fim dos tempos, a Bíblia diz que a história será repetida. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. As coisas que foram, serão novamente. As coisas que foram feitas, essas coisas serão feitas novamente. E não há nada de novo debaixo do sol. Isso está chegando. E eu me pergunto se eles estão planejando isso. Eles vão criar o bicho-papão. E com base na profecia bíblica, quem está por trás das guerras e os mortos na terra? Não vamos dar passe livre para o Papa Jesuíta. É o Papa para trazer a marca da besta. É o papado para trazer o controle da sociedade, para escravizar a população. É a Babilônia, a mãe de todas as prostitutas e denominações, e uma vez que ela cria guerras, então os comerciantes podem vender suas munições, seus tanques, suas carruagens. Vocês percebem, meus amigos? O papado é aquela vaca leiteira para os comerciantes. E é por isso que eles amam as guerras. A Bíblia disse que o papado está por trás de todas essas coisas, e o Papa está dizendo para esperar estrondos de guerras, cheias de estrondo da guerra. Sim, está chegando. E à medida que eles criam mais guerras, os comerciantes ganham mais dinheiro, ações de guerras. Está aí, ações de defesa, estocagens. Então crie as guerras e ganhe mais dinheiro enquanto as pessoas sofrem e morrem. Famílias despedaçadas. Pais enterrando as flores da nação. Espero que vocês tenham percebido. Quem chamaríamos de flores das nações? Quem são esses? Os jovens que vão para a guerra, lutando contra uma guerra enganosa. Os choques estão vindo.
Os choques estão chegando e nos disseram que esses choques trarão um ponto de virada na história da Terra. E nos disseram que quando esses eventos ocorrerem, eles representarão pontos de virada na história das nações. E nesse momento, a mensagem para este tempo deve ser dada. Vocês sabem por quê? Porque a última frase em vermelho diz que é o último grande conflito, que é a marca da besta, o conflito entre o bem e o mal. Não estamos vendo esses sinais? E embora essas coisas devam causar medo em nossos corações, devemos lembrar que devemos colocar a fé acima do medo. Fé acima do medo. A Bíblia nos diz que haverá eventos terríveis que deixarão os corações dos homens com medo nos últimos dias. Isso acontecerá. Lucas 21 menciona fome, guerras, pestilências, mas não se esqueçam de que coisas assustadoras estarão chegando. Estamos vivendo em um momento muito solene e importante da história desta terra. Somos lembrados dos perigos dos últimos dias. Terceira frase no topo: eventos importantes e terríveis estão diante de nós. Eventos terríveis estão vindo. Então, qual é a preparação espiritual que está conectada ao armazenamento de preparação prática? Ter uma oportunidade de propósito para buscar seu Salvador e preparar-se para os eventos terríveis que acontecerão em breve. Sim, amigos, terror e convicção se espalharão por toda a cidade. Reuniões de oração foram estabelecidas. Gaste tempo em quê? Oração. Porque nós acreditamos que estamos vivendo nos últimos dias. Acreditamos na preparação literal prática. Também acreditamos na preparação espiritual. Devemos ter uma sensação contínua da brevidade do tempo. Continuamente, todos os dias nos reunimos. Devemos ter uma sensação contínua da brevidade do tempo e dos eventos terríveis que a profecia declarou que deve acontecer rapidamente. Os eventos terríveis estão sobre nós, e aqueles que são fiéis, aqueles que estão com medo, perdoe-me, aqueles que estão com medo, não vão sobreviver. Está em Juízes 7, versículo 3, você não vai conseguir. Deus precisa de homens como aqueles que estavam no exército de Gideão, que coloquem a fé acima do medo. Isaías 35, versículo 3 e versículo 4. Fortaleça aqueles que estão com o coração medroso. Preparem-se, amigos, não tenham medo. Mateus capítulo 8, versículo 25 a versículo 26. Não se preocupem com o que vocês vão comer e beber, e o que vocês vestirão e onde vocês viverão, porque os gentios se preocupam com essas coisas. Por que vocês estão com medo, ó vocês homens de pouca fé? Coloquem seu nome aí. André, por que você está com medo? Coloquem seu nome aí. André, por que você está com medo? Essa é a pergunta de Deus para mim, a pergunta de Deus para todos nós. Ó vocês de pouca fé. Nós precisamos de fé, fé em Cristo, a fé de Jesus, a fé em Sua palavra, Suas promessas. Mas lembrem-se, busquem primeiro o reino de Deus e Sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dead unto you.